As crianças, hoje não. No dia que eu lembro, não é para eles irem. Vão ficar aqui conosco, celebrando ao Senhor, aprendendo a ouvir, aprendendo a cultuar, a adorar o Senhor. E a gente faz isso porque é aqui, irmãos, que os jovens que não têm o pai aqui encontram a família. A igreja, ela é uma igreja família porque nós nos tornamos família. E aqui aprendemos uns com os outros, nos amamos, aqui a gente se entende, aqui a gente se enrosca, aqui a gente resolve. É na igreja que acontece tudo isso. Amém? Você que está nos visitando hoje, que Deus te abençoe, obrigado por ter vindo. Meus irmãos, nós estamos na série Fake News e temos sido abençoados através das mensagens que têm sido pregadas, compartilhadas aqui. E o que queremos de verdade é, juntos, compreendermos o que é o verdadeiro e também separar o que é falso. Mostrar o que é falso e entender de verdade o que é o verdadeiro evangelho, o que é a mensagem verdadeira. Nós, quando falamos que, e a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, é porque existe também falsos adoradores. E você já pensou de podermos estar adorando ao Senhor da forma equivocada, ou servindo, ou pensando nas coisas do Senhor de forma errada, porque talvez aprendemos errado, ou então, de forma inocente, acreditamos em mensagens que fomos ouvindo, ou então porque somos guiados por todas as mensagens compartilhadas nos grupos, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e pode acontecer de uma pessoa, ao mesmo tempo que ouve alguém que prega o Evangelho, ouvir alguém que prega uma mentira e ainda achar que os dois pregam a mesma coisa. Uma vez uma irmã, eu conversando e visitando essa irmã, e ela dizia que gostava de me ouvir porque eu me parecia muito com o Valdomiro. Eu não fiquei pensando, falei, se for por causa da mensagem, eu estou em desgraça. Mas eu fiquei pensando, falei, será que ela está ouviu pelo menos bem alguns dos dois? Porque se ouvir, vai saber que são coisas totalmente diferentes. São mensagens, é um evangelho diferente, então eu teria que tomar a decisão para ver com qual evangelho quer ficar, o verdadeiro ou o mentiroso. Mas quando nós pensamos em Deus, pensamos nas Escrituras Sagradas, nós temos algumas ideias dentro da nossa cabeça e do nosso coração que podem ir totalmente contra ao que é a verdade das Escrituras Sagradas, do Evangelho em nossas vidas. Nós queremos um Evangelho, nós queremos um Deus que muitas vezes não é o Deus da Bíblia. Por que não ter um Deus que entra em acordo conosco nas coisas que nós fazemos? Por que não ter um Deus amoroso, bondoso, que pode se assentar conosco em um bar ou em uma roda de pagode e, como ele se assentava com os pecadores, tomar um drink conosco e ainda bater palma enquanto dançamos um pagode, fazer assim pra gente? Joia, cara. Muito bom. Eu sou o Deus que anda com os pecadores e acaba desfrutando com os pecadores com o que eles fazem. Seria bom servir um Deus, talvez, que pudesse me aceitar eu sendo um pastor e, ao mesmo tempo, de repente, casar umas 5, 6 vezes e ainda ir para todas as rodas de pagode, de funk, de sei lá o que for, mas no domingo estar na minha congregação pregando o Evangelho. Existem alguns, não quero que vocês digam o nome, pelo amor de Deus, mas tem alguns que vivem dessa realidade. Líderes que adoram e pregam esse Deus que se assenta, bate palma e não julga ninguém, e que bate palma para geral e sempre está com o dedinho para cima dizendo, muito bem, meu filho, muito bem, minha filha. Nós não gostamos de pensar na realidade de castigo, porque eu não sei vocês, mas eu já fui castigado muitas vezes. Já fui castigado várias vezes.
Já fui castigado pelos meus pais, já fui castigado pelos os caras mais velhos da escola, já fui castigado pelos meus primos mais velhos, já fui castigado pela polícia, já fui castigado também pelos bandidos, e ainda bem que eu me converti antes de existir milícia. E talvez eu também seja castigado por eles. Mas a realidade é que todas as vezes que eu era castigado, o que eu mais queria era justiça. Quantas vezes eu desejei de que o carro da polícia que me deu dura na rua, que encapotasse, caísse dentro do valão, porque não se trata assim um jovem. Eu já desejei isso. A galera que roubava minha linha e que me dava cascudo, eu ficava doido que acontecesse um tsunami e eles fossem engolidos pela água e morressem, porque eles fizeram alguma coisa contra mim. Mas quando eu me converti, eu me deparei também com os crentes, que quando eram injustiçados, alguém falava mal, e às vezes diziam, ele vai ver o Deus que eu sirvo. Ah, vai. Quando alguém fala assim, ele está querendo dizer assim, tomara que Deus mate ele para ver que ele se meteu com a pessoa errada. Mas esse desejo de não ser castigado e, ao mesmo tempo, o desejo de ter justiça, quando nós somos ofendidos, muitas vezes não dura em todas as realidades da nossa vida. Mas o bom mesmo seria se nós tivéssemos uma realidade de mundo onde nada fosse errado, onde tudo pudesse ser feito, onde não houvesse problemas, onde ninguém castigasse e maltratasse os animais, nem cortassem as árvores, num lugar onde a gente poderia fazer o que a gente quisesse sem ninguém julgar a gente. Porque ficar julgando a vida dos outros é errado. E ao mesmo tempo que nós julgamos também os outros. Nós gostamos de justiça quando nós sofremos injustiça. Mas quando somos nós no banco dos réus, aí a gente quer se justificar ao ponto de se livrar. Nós somos assim. Nós somos assim quando começamos no casamento e discutimos com a esposa ou com o esposo, e aí nós estamos tentando de todas as formas mostrar que nós estamos certos e de que o outro está errado. Não mais isso e aquilo. Mas quando é a nossa hora de mostrar que o outro está errado, nós somos especialistas. Mas de ouvir alguém dizendo sobre os nossos erros, nós não gostamos muito. Nós não gostamos da ideia de viver num ambiente onde as pessoas estão olhando nossas fraquezas, apontando nossos erros e dizendo que nós estamos errados fazendo tal e tal coisa. Hoje, se você virar na internet ou em algum lugar e usar a expressão para alguns determinados grupos étnicos, culturais, ou seja lá o que for, e afirmar alguma coisa, você será julgado depois que você fez um julgamento. Nós não queremos uma sociedade, uma realidade dessa, porque o bom mesmo fosse se a gente habitasse num lugar onde não houvesse nada dessas coisas. Onde não tivesse pessoas julgando, onde Deus não se metesse com a nossa vida, não ficasse tomando conta de nós, e também que a gente pudesse dormir sem a possibilidade de um dia prestar conta das nossas vidas para alguém. Isso seria muito bom. John Lennon, quando escreveu a música Imagine, não é assim em inglês, mas eu estou falando para você que fala português, eu adotei o dito, né, do Ariano Suassuna, que ele lia as coisas em inglês e em português. Era muito maneiro, depois tu busca. Mas em 1971, ele encorajava a imaginar que não há céu ou inferno. Em vez disso, devemos abraçar as necessidades de viver hoje. Essa música foi um grande sucesso na época, foi uma das maiores canções do rock pop, e essa letra resumia a década de 1960 e ela diz mais ou menos assim um resumo. Imagine um mundo sem fronteiras, guerras, religiões ou propriedades, onde as pessoas vivem juntas em paz e harmonia. Um mundo
onde nós podemos compartilhar nossas vidas, viver um momento presente e desfrutar de todas as coisas. Ele diz ainda que as pessoas iam considerá-lo como um grande sonhador, mas a música estava retratando e se tornou linha de propósito de vida de uma geração, da existência de um ambiente, um lugar onde nem Deus estivesse lá, onde nem a religião estivesse naquele lugar, mas um lugar sem peso, sem preocupação, sem nada, onde a gente pudesse viver uma vida sem a possibilidade de juízo e de condenação. A realidade da mensagem de hoje é sobre o evangelho impenitente. Um evangelho que não demonstra arrependimento pelos erros e os pecados, um evangelho sem punição. E a gente vai meditar um pouco sobre essa realidade. E o texto que eu quero ler com vocês é o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Que diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer seja boas, quer seja más. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. 40 anos depois da música de John Lennon, muitas igrejas evangélicas acabam adotando essa realidade como se isso fosse parte do evangelho, e eu já vi muitas pessoas dizendo que essa é a realidade do mundo que Deus quer e a gente tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Mas a gente já tem mostrado, desde que a humanidade é a humanidade, depois da queda, de que isso é impossível sem Cristo e de que Cristo está construindo um novo reino e uma cidade onde, de verdade, poderemos viver com a presença dele, com ele, mas viver de uma forma diferente. O Evangelho traz algumas perguntas para todos nós e mostra para nós que tem um estado eterno. Nós precisamos nos preocupar com a realidade da eternidade, com a realidade do céu, com a realidade do inferno. Mas também não devemos viver preocupados e temerosos só porque podemos ser condenados ao céu ou então condenados ao inferno e abençoados para ir para o céu. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e a gente vê que o Evangelho diz uma coisa diferente, e a gente olha para alguns segmentos evangélicos na nossa realidade de Brasil e fora, e esses segmentos defendem essa realidade parecida com a de John Lennon, mas só que não é o quadro completo, onde nós devemos viver uma vida aqui, uma vida abençoada, uma vida de realmente ser alguém que estuda, que trabalha em missão. Devemos viver o aqui e agora, e aí vamos nos distanciando do lá, da eternidade e das coisas que Deus pode fazer. Quando a gente percebe de que podemos estar vivendo a realidade de um afastamento da possibilidade de juízo, de céu e de inferno, nós estamos recebendo uma parte complicada daquilo que se diz, uma notícia, só que não é boa, mas que pode também trazer confusão e também nos condenar por causa de uma falsa mensagem ou um falso evangelho. Meus irmãos, até nós, cristãos, e eu acho que englobando todos os cristãos, católicos, evangélicos, se preocupa demais com a eternidade no céu ou no inferno. E todos se preocupam com a realidade de habitar no inferno. Mas habitar no céu é muito bom. E quem não quer ir para o céu, irmãos? Quem não quer viver e habitar com Jesus? Eu quero, você quer? Não? Amém, né, irmão?
Senão a gente já aqui assinava um papel e fala, não quer, então dá vaga para outros. Mas a realidade da eternidade é algo que queremos. Só que quando nós desassociamos eternidade, julgamento, e nós falamos que você deve viver a sua vida boa aqui e agora, isso é preocupante, porque você pode se tornar uma pessoa muito bem-sucedida e talvez adorando o Deus errado, adorando o Deus equivocado. A Bíblia diz que existe de verdade um dia de julgamento. É o que está escrito aqui, o que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos comparecer um dia diante de um tribunal. E pensar na possibilidade de um dia estar em um tribunal é complicado. Você já foi alguma vez em um tribunal ou em algum julgamento de alguma causa? É tenso. Você não sabe o que vai acontecer. Mas agora imagine você comparecer nesse tribunal sabendo que você é culpado. Como que você vai argumentar uma liberdade ou ser absolvido, sendo que você conhece os crimes que você praticou? Tem uma boa notícia, né? Arrume um bom advogado, que de preferência tenha defendido algum deputado, senador, alguém que livrou eles de lá. Aí você vai estar livre. Mas não é um tribunal injusto. É um tribunal onde Deus é o juiz que está sentado para fazer o julgamento de todos os homens. O credo dos apóstolos nos diz que Cristo voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele voltará para julgar. Ele está voltando para julgar. Só que essa realidade do julgamento, para quem é um salvo em Jesus, deve haver em seu coração consolo. E não temor de condenação, mas um consolo poderoso no coração, na vida. Eu não sei o que você pensa quando pensa nessa realidade do dia do julgamento. O que vem na sua cabeça? Eu sei que às vezes pode parecer muito terrível, e soa terrível saber que Deus está voltando para julgar as pessoas. A gente olha para os filmes de Hollywood, dá uma olhada para aqueles filmes onde está acontecendo coisas grandiosas, poderosas. A gente imagina o dia do julgamento, o dia que a terra vai acabar, o dia que vai acabar o mundo, e a gente vai olhando para toda a compreensão de julgamento nos filmes, nas novelas, nas séries. Só que a gente precisa entender que não é daí que sai a nossa compreensão do julgamento de Deus. Não é do deixado para trás. É das Escrituras Sagradas. Muitas vezes, nossa visão escatológica e nossa visão sobre juízo está mais pautada em filmes e livros do que o que a Bíblia diz sobre isso. Apenas pense numa situação. Um julgamento santo e justo de Deus sendo derramado sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo que está errado no mundo, sobre todas as realidades do mundo. Deus vindo julgar a terra, Deus vindo julgar os homens. Você imagina a figura de Deus Todo-Poderoso se manifestando e todos da terra terão que comparecer diante dele e serão julgados. Em algumas pessoas pode dar um temor e um medo terrível. Mas para nós também há conforto no julgamento de Deus. Há conforto em nossas vidas. Porque é algo que eu não quero perder esse dia. Eu gostaria de perder em outra ocasião. Mas esse dia que vai ficar para a história e que eu vou estar lá, eu não quero ficar fora disso, porque isso faz parte da história do Evangelho. O dia que Deus julgará todos os homens. Pensa você diante desse tribunal, desse julgamento, e Deus vai te julgar. Vai julgar os nossos corações. Vai julgar a minha vida, ser julgado por Deus. Ser pesado na balança pelo próprio Deus, santo e justo. Ele é justo, irmãos.
e nos julgará com justiça. Estaremos diante dele. E a gente, ainda que como criança, achando que vai ser como se fosse um grande filme, isso é a realidade, isso vai acontecer. As crianças, às vezes, têm esse senso de inocência, ainda estão se desenvolvendo no senso de certo e errado. Uma criança pequena vai lá e bate a cabeça num armário, num guarda-roupa, e a gente pega a criança e briga com o guarda-roupa, dá um bico nele e diz, guarda-roupa mal. E a criança se sente defendida. Você nunca fez isso, não? Se sente defendida e ali protegida porque você julgou aquela coisa e ela estava errada, e a criança que bateu ali com a cabeça de forma inocente, ela está certa. Mas a realidade, irmãos, é que quando eles vão crescendo, eles vão ver que a vida não é justa. Não é mesmo. Você está colocando e colocou uma criança num mundo terrível, onde as pessoas são capazes de fazer atrocidades, inclusive com as crianças. E esse mundo que não é justo, esse mundo que achamos que deveria haver justiça, onde nós ligamos nossa televisão e com uma esperança, às vezes, nos dias de eleições, em que haja justiça no nosso país e que, de verdade, os corruptos, os maus, sejam castigados e fiquem só as pessoas boas. Você já pensou num lugar como esse, onde ficaremos sozinhos, mas só nós, só os bons? Meus irmãos, se você pegar todas as crianças pequenininhas aqui da igreja e jogar elas numa ilha sozinhos, todas elas, os recém-nascidos, e de alguma forma eles sobrevivessem lá na ilha e fossem crescendo, aí nós pegássemos um helicóptero e vamos nessa ilha depois de 20 anos, você acha o que você vai encontrar lá? Uma sociedade diferente da nossa? A gente chegar lá, já tem cemitério que enterraram. Já tem alguém passando necessidade porque alguém mais forte, mais esperto, tomou a propriedade dos outros. E aí uma dessas crianças que foram virou escrava. E uma daquelas árvores já teria uma casa da árvore com os bêbados pendurados, porque eles fizeram alguma bebida com coco e agora eles bebem até quase cair daquela árvore. Vocês estão imaginando isso? Mas o pecado ia transformar essa realidade num lugar onde também deveriam ser julgados por Deus. Existem tribos indígenas isoladas no Brasil e entre Peru, Colômbia, que não tiveram contato com o homem branco, mas eles são canibais. Eles brigam entre eles e matam uns aos outros. Como pode gente que não teve contato com a sociedade em pecado e em crise conseguir viver numa realidade de maldade também? A realidade do pecado que afetou os homens de todos os lugares, irmãos. Os isolados, os que vivem em sociedade organizada, os que são 2 ou 3 em uma comunidade indígena, eles também vivem a realidade do pecado e eles também serão julgados. Haverá julgamento, haverá justiça no dia desse julgamento. A Bíblia ensina que a vida não é justa agora. As Escrituras ainda apontam para um dia em que os erros serão corrigidos e a justiça será feita, irmãos. Deus vai endireitar as coisas de uma vez por todas. E isso traz conforto ao meu coração. Mas nós podemos olhar para essa ideia em um dia em que Deus julgará todas as coisas e vai endireitar todas as coisas, agindo com equidade, com justiça. E eu posso até pensar em algumas pessoas ruins que deveriam, no dia desse julgamento, serem castigadas pelo Deus justo. Ah, se Deus perguntasse para nós se gostaríamos que incluísse algumas pessoas no dia do julgamento para a gente poder assistir o julgamento dessas pessoas. Talvez você teria uma lista. Colocaria, fulano seria legal ver e ficar lá no cantinho rindo dele. Tá vendo?
Eu sabia que tu ia ser condenado. Quando alguns pregadores dizem que no céu vamos ter surpresa, que alguns dentre nós não estarão lá, dizem com alegria isso, parecendo que desejam de verdade que alguns não estejam. Na cabeça deve apontar até alguns. Meu coração deseja, irmãos, que todo mundo vá para o céu. Todo mundo. Mas a gente precisa olhar para as Escrituras e dar uma olhada com o coração aberto para a verdade do Evangelho e entender o que Deus está fazendo. Quando assumimos o nosso lugar na história da redenção, percebemos que nós somos mais do que vítimas passivas da consequência do mal. Somos rebeldes do mal, rebeldes contra a boa e amorosa autoridade de Deus, o nosso Criador, irmãos. O problema não são que só os maus desse mundo causaram dano, mas nós fazemos parte da realidade da maldade. Nós fazemos parte da desgraça desse mundo e da sociedade. Eu tenho algo em meu coração todas as vezes que eu saio de casa e tenho que pegar Cachamorra, Estado Monteiro, ir para o centro de Campo Grande, qualquer lugar. Sabe o que é? Que haja paz em mim, para sair em paz, para não ser o causador do transtorno do trânsito. Já pensou nisso? Eu posso reclamar do trânsito de Campo Grande e ser o cara que está lá atravessando com sinal vermelho, com meu carro no meio do cruzamento, atrapalhando todo mundo. A gente estava vindo para cá e a entrada ali do moinho e tinha uma mulher quase acertando um poste, mais 2 carros atravessados e ninguém conseguia ir para lugar nenhum. E eu fiquei imaginando, deve ser os crentes indo para a igreja. Esse horário deve ser eles, causando caos na cidade, quando deveriam causar paz. Eu sei que eu não vou endireitar esse mundo. Mas se o reino de Deus está na minha vida, eu devo contribuir de verdade com a paz na cidade. De alguma forma. De alguma forma. Eu estou usando o trânsito, mas pode ser no atendimento. Talvez você preste serviço lá no INPS, não é mais INPS, mas quem da antiga sabe onde é, no Comari, né? Clínica da Família. E se você trabalha atendendo alguém nesse bairro, faça o seu melhor, meu irmão, entendendo que tu está servindo ao Senhor. Então, eu faço parte do mal que acontece também. Eu não sou uma pessoa passiva e que não vou sofrer as consequências da maldade. Temos sede de justiça, mas uma vez que consideramos a justiça de Deus, descobrimos rapidamente que o retorno de Cristo só pode ser uma boa notícia se estivermos de verdade encontrado misericórdia em Deus. Quando olhamos e pensamos na justiça de Deus, no julgamento de Deus, que haverá justiça, que haverá julgamento, eu só encontro conforto na realidade que Deus voltará para julgar os homens, se eu encontrei misericórdia aos olhos de Deus através de Cristo. Se não, irmãos, estou perdido. Eu não sou muito bom em me defender diante de um tribunal. Porque todas as vezes que eu tento me defender, eu só me arrebento. Mudar. Eu já ia chegar lá, já gritando. Sou vacilão, estou aqui, onde que eu fogo. Não é argumentar nada, meu. É para onde que tem que ir, tem elevador, não tem, é para cima, é para baixo, é aqui mesmo. Onde que é? Já ia chegar assim. E a forma que eu vou chegar lá, depois eu vou compartilhar com vocês, não é muito diferente, não. Mas no dia do julgamento. Só que eu tenho uma carta na manga. E eu vou usar ela. E aí depois eu vou te ensinar também, se você quiser comprar essa carta, brincadeira, irmão, não vou vender para você indulgência. Mas se a gente não encontrar misericórdia nos olhos de Deus, o rigor que haverá sobre todos os homens, haverá sobre a minha vida. Eu não serei o único, escapando porque eu me comportei bem, e aí Deus olhou para mim e falou, você vem para cá que você é meu amigo. Não haverá essa possibilidade. O evangelho impenitente, quando a gente olha para a realidade do evangelho impenitente e vemos que muitos evangélicos falam muito sobre justiça, mas pouco sobre julgamentos.
A gente escuta isso em canções, que Deus, uma hora, vai julgar as pessoas, vai mostrar para eles quem eles são e quem você é. E às vezes a gente não olha e pensa muito sobre os julgamentos. Justiça aqui e agora é o que nós queremos. Mas e o julgamento lá? Nós queremos que fique bem longe. Nós não queremos falar muito sobre isso. Porque o que nós queremos é que seja feita a nossa justiça e justiça para nós. Mas justiça e julgamento são, de verdade, dois lados da mesma moeda. Justiça e julgamento. Você não pode ter justiça perfeita sem julgamento. Tem que ter julgamento para haver justiça. Deus não pode consertar as coisas erradas sem declarar as coisas desse mundo, sem declarar algumas coisas erradas. Ele vai consertar as coisas desse mundo, mas ele vai pontuar e declarar o que está errado nesse mundo. Ele vai fazer isso. Não somos nós. E o julgamento que ele fará vai nos levar a um mundo perfeitamente justo, a uma realidade totalmente justa. A gente precisa olhar, irmãos, e entender de que isso é uma boa notícia, que Deus julgará esse mundo, que Deus vai julgar as nossas vidas, e Ele vai fazer isso com justiça, e Ele vai consertar de verdade o que está quebrado na existência. O Evangelho sem julgamento distorce a maior parte da história do Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho sem mostrar o julgamento de Deus, a gente está, de verdade, distorcendo a história completa, a narrativa completa do Evangelho. E se você já ouviu uma boa história, sabe que quando a gente muda o final, seja um filme ou o que for, quando você altera o final, você altera tudo. Eu acompanhei, né, a série Rambo. Você já viu a série Rambo? Então, desde o primeiro até o último. Mas eu não gostei do último. Não gostei mesmo. Falei, rapaz, esse Rambo aí não é o Rambo que eu conheço. Mas talvez tenha outro Rambo. E aí, vamos ver como vai ficar. Mas quando você vê um filme antigo e fazem um filme novo e mudam um final, é muito ruim. Porque muda tudo. Eu não sei se você viu Caverna do Dragão. Mas uma vez fizeram acho que a gente morava ainda na Argentina, um trecho lá, em que eles conseguiam voltar para casa. Eu fiquei bravo, falei, que droga, por que eles voltaram para casa? Tinha que ficar preso lá onde estavam mesmo. Porque parece que acaba com tudo que você entendeu de certo, que você aprendeu ali, que você viu, e você está aguardando que eles sejam fiéis, de verdade, à história. Quando eu arranco a justiça, o juízo de Deus, o julgamento de Deus do Evangelho, eu estou distorcendo, eu estou manipulando, eu estou enganando as pessoas, fazendo elas acreditarem nessa possibilidade do Deus que não julga ninguém, que está de acordo com nossa forma de viver, que concorda com as coisas que fazemos e que um dia a gente não vai prestar conta para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Como nós gostamos disso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou viver minha vida do meu jeito. Seja lá quem for nesse mundo, não tem como viver a sua vida do seu jeito. Você já nasceu prestando conta. Você cresceu e tinha que prestar conta para os seus pais. E os seus pais prestavam conta para você. Você pode casar, que alguém vai estar pedindo lá, o teu marido, o teu esposo, os tios, as avós, seja lá mais quem for, vai estar perguntando o que tu está fazendo, onde que você está, e toda hora. Aí você resolve ser livre e vai viver sozinho, aluga um apartamento e está lá, e a Light, a SEDAI, todo mundo está pedindo literalmente para você prestar conta do seu uso da água, o seu vizinho, o seu patrão, e você nunca vai viver nesse mundo deixando de prestar conta para alguém. Prestaremos contas sempre para alguém.
Mas quando a gente arranca essa realidade e pensamos na possibilidade de viver uma vida sem prestar conta para ninguém, de viver uma vida sem julgamento, um dia onde que ninguém vai nos julgar, ou então um dia em que as pessoas só olham e veem que nós somos a parte boa da história, a gente pensa nessa possibilidade, e aí tu vê mulheres tentando viver uma vida sozinhas, e abandonam o marido, abandonam os filhos, e vão viver, e agora eu não vou dar conta da minha vida para ninguém, e começa a postar tudo na internet, uns camaradas que abandonam o filho, abandonam tudo, e vão viver uma vida agora sozinhos, sem prestar conta para ninguém. Você já percebeu que isso é uma grande mentira? Não existe a possibilidade de fazer isso. Até porque, quando você faz isso na internet, é porque tu está prestando conta para as pessoas que querem saber o que tu está fazendo da tua vida agora. Eu estou vivendo minha vida livre. Não precisava fazer isso, já que não quer prestar conta para ninguém. Mas é a realidade de todos nós. O Evangelho sem julgamento distorce a história do Evangelho. Deus julgará todos os homens. Negligenciar ou negar a ideia de Deus como um juiz muda isso tudo. E a gente precisa olhar e ver que Deus é um justo juiz. Sem julgamento, o pecado se torna menos sério. Não tem problema errar e pecar. As implicações da rebelião humana são minimizadas. O pecado não é mais considerado uma traição cósmica contra o Criador, mas é algo que fazemos para desfrutar. E a oferta de perdão perde o seu poder. Se não há julgamento eterno, por que você precisa ser salvo e do que você precisa ser salvo? Não precisa. É uma tristeza saber que no meio evangélico muitas pessoas vivem nessa realidade e muitos líderes pregam essa mentira. Esse não é o Deus verdadeiro, irmãos. Esse não é o Evangelho. Assim, o Evangelho sem julgamento altera a história do Evangelho se a gente não pregar isso. E diminui também a necessidade de missionários, de anunciar o Evangelho. Muda a composição da realidade de comunidade no Evangelho. Quando deixamos de ver Deus em seu papel de juiz. E a gente vai minimizando as coisas. A gente quer diminuir a realidade do reino. Vamos diluindo o seu poder, o nosso testemunho. E aí nós vamos dando uma banda no banquinho de 3 pernas e queremos, às vezes, esse evangelho sem nenhum tipo de justiça, julgamento, e nós não queremos um Deus assim. Algumas formas que a gente pode identificar o evangelho impenitente, ou um evangelho sem julgamento, ele pode aparecer de várias formas. Pode aparecer em apresentações acadêmicas, ele aparece em dissertações de seminários, ele aparece na boca de pastores, ele aparece na boca daqueles que às vezes ensinam, e eu quero que você pense em algumas delas e para você identificar quando você vê, ou então se o seu coração acredita dessa forma, é a oportunidade de você ver o Evangelho como ele é. Todo mundo vai para o céu. Ouvimos isso pelo menos uma vez na vida. Todo mundo vai para o céu. Universalismo é a crença de que no final todo ser humano será salvo, independente da vida que ele levou aqui. Só que, na verdade, até quem acredita no universalismo tem suas distinções. Eles acreditam, às vezes, que todo mundo vai ser salvo, mas um pedófilo não. Não tem como sustentar muito isso se esperarmos que isso seja uma justiça que sai do nosso próprio coração. A primeira vez que isso foi dito foi por Orígenes, um dos primeiros teólogos da igreja. A igreja rejeitou isso, tratou como heresia. Não existem passagens bíblicas
para sustentar, mas na verdade que contradiz esse tipo de pensamento ou argumentação teológica. As pessoas adotam o universalismo modificado, baseado na percepção comum de que todo mundo vai para o céu. E a gente vai olhando dessa forma e acreditando. Pode haver até umas pessoas horríveis que acabam enfrentando um julgamento eterno, mas o inferno é a exceção e o céu é a norma. É isso que queremos. Agora, o retrato bíblico nos mostra todos os caminhos da condenação eterna até que Deus intervenha em nossa situação e nos salve. A possibilidade é que todos os caminhos levem para o inferno e não a Deus, para a salvação. Agora, todos que andam por qualquer caminho estarão diante de Deus nos julgamentos. Seremos julgados, porque só existe um caminho que leva a Deus para a salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Alguns cristãos ainda afirmam a importância e até mesmo a necessidade da conversão para a salvação, mas agem como se a maioria das pessoas provavelmente estivessem bem com Deus. A gente afirma, você tem que se arrepender e crer em Jesus para a salvação. Mas lá no fundo, às vezes pensamos como universalistas, práticos, agindo como se tudo e todos fosse acabar bem de alguma maneira e estaríamos todos no céu. Meus irmãos, um dos lugares em que pastores recebem os olhares com essas perguntas, na maioria das vezes são nos sepultamentos. Eu cansei de estar em lugares em que o filho de alguma irmã da igreja, que era do tráfico, e morreu. E aí me olhavam assim, será que ele foi para o céu? E aí tu fica... Quando a gente não vê a ponta a gente não vê a base do iceberg do ministério pastoral. A gente sempre vê a ponta. Quando você vai em sepultamentos de crianças recém-nascidas, com os pais olhando nos olhos do pastor e tipo, e aí, o que tu tem a dizer sobre isso? Nada, irmão. Mas às vezes os olhares e esperando, e sabe qual é a tentação do coração às vezes? Vai que se arrependeu antes de morrer, né? De repente, né, tinha 50 andares, e quando ele pulou, e no meio do caminho, veio pensando na vida e se arrependeu. Mas não deu para se arrepender quando subiu até lá, não. O que você diria para alguém que perdeu uma pessoa muito amada, gente boa sem Cristo? O que você diria? Vai saber, né? Deus pode fazer isso, Deus pode salvar. Qual o desejo de verdade do nosso coração? Irmãos, é que todas as pessoas boas que passaram na nossa vida, que elas estejam no céu. Mas com base em que nós afirmamos isso? O Evangelho não engana ninguém, irmãos. E a gente precisa entender isso. Se eu, pensando que serei bom, afirmando uma coisa dessa, eu posso estar trazendo uma desgraça para a vida de alguém, afirmando coisas que a Bíblia não diz. A vida após a morte não é tão importante quanto a vida aqui em missão. As pessoas enfatizam isso e não pensam no destino eterno. E a Bíblia fala que a gente precisa se preocupar com o céu e com o inferno. E a gente deve viver numa vida aqui que glorifica o nome dele. O relato bíblico da salvação é muito mais rico do que simplesmente lançar imagem do céu e do inferno às pessoas e dizer para elas, escolham se você quer o céu ou quer o inferno. Mas a realidade do céu, que desce para a terra, que habita entre nós, que transforma nossas vidas e que nos faz viver para a glória de Deus enquanto aqui, é a nossa realidade de hoje também. A gente pode olhar e ver também outras realidades, como Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para lá.
essa forma de falsificação, irmãos, até está pertinho de acertar. Está chegando até perto. É verdade que aqueles que rejeitam a Deus nessa vida vão descobrir que estão separadas do seu amor após a morte. C.S. Lewis, ele nos deu um exemplo imaginativo da realidade do inferno com as portas trancadas por dentro. Não é que as pessoas não pudessem sair, mas que não iriam querer sair. Eles preferem permanecer em sua prisão de egoísmo feita pelo homem do que se submeter à busca amorosa de Deus, o seu Criador. Muitas pessoas vão querer ficar num lugar onde Deus não está. Preferem ir para o inferno do que estar com Deus, do que ficar com o Senhor. Mas Deus vai mandar pessoas para o inferno. Deus enviará. O próprio Jesus, ele disse aos injustos: nunca vos conheci, aparta-te de mim. Mateus 7, versículo 23. Ele diz a eles: nunca conheci vocês, apartam-te de mim. Quando a gente vai pensando e olhando para a realidade de um Deus que pode nos julgar e nos mandar para o inferno, como nós podemos fugir de um Deus que nos julga e, segundo as nossas maldades, nos manda para o inferno? Não tem possibilidade de fugir. Até quem não acredita será julgado. A verdade assustadora que vemos nas Escrituras é que a condenação eterna não é a ausência de Deus, mas a presença de Deus e sua ira sobre os homens, irmãos. O cálice da ira dele sobre os homens. É difícil de engolir, é difícil de gostar dessa realidade, é difícil de entender da vontade de que isso seja uma mentira e não verdade, mas ele vai se manifestar com justiça e a sua ira estará sobre os homens. Quando a gente pensa nessas realidades, a gente também tem que pensar que, às vezes, esse tipo de mensagem afasta as pessoas. Mas é melhor afastar as pessoas do que enganar as pessoas. Se for por causa da verdade, que assim esteja feito. Mas ninguém vai poder chamar a gente de enganadores. Nem o próprio Deus vai nos chamar de mestre do engano. Mas tem muita gente que vai ser chamada assim. Deus olha para o seu coração. Outra mentira. Deus está olhando para o seu coração. Ele sabe que você é uma pessoa boa. Ele conhece a bondade de cada pessoa. É só você dar um passo para Ele. Mas quando olhamos para as Escrituras e vemos que Deus olha para o meu coração, isso deve ser assustador, irmãos. Deus conhece o coração dos homens. E isso deve nos preocupar, nos assustar, porque Ele vai julgar todas as coisas. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não existe um homem bom na face dessa terra. Todos são pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando eu digo que Deus está olhando e Deus quer o teu coração, eu posso estar tratando Deus como um açougueiro que vai te abrir e ficar só com o seu coração. Mas uma das coisas que Deus faz é pegar o coração que a gente tinha, arrancar ele e dar um coração novo, mas Deus quer a vida toda, não é só o coração. E Ele conhece o que está no nosso coração. Você imagina se nesse momento você usasse esse argumento para Deus e falasse assim: Deus, me livra do juízo porque Tu conheces o meu coração. E aí Ele conectasse um cabo HDMI agora no teu coração e colocasse aqui. Todas as coisas estão dentro dele. Você aceitaria o desafio para mostrar o mais profundo do seu coração para todos? Não haveria argumento para nos salvar. Estaríamos condenados. Por que essas falsificações são atraentes, irmãos? A gente suaviza a ideia de julgamento na Bíblia com essas ideias. Um Deus que ama todo mundo, que salva todo mundo, que conhece o coração das pessoas, que sabe das bondades das pessoas. A gente vai idealizando um julgamento sem ser verdadeiramente um julgamento dos homens. Essa ideia de julgamento e errada
remove uma barreira emocional ao cristianismo. Nós somos atraídos de forma falsa para essas realidades, porque vai removendo barreiras emocionais, alivia a nossa consciência. A gente pode dormir tranquilos, adotando uma dessas falsificações, e nos ajuda a lidar de forma emocional com o fato de que temos amigos, familiares, parentes que podem morrer, que morreram, mas que não serão julgados, mas que ficarão livres do julgamento e do juízo, porque eles simplesmente tinham um coração bom, porque eles se comportaram bem. Irmãos, Deus é o Deus que salva e trabalha na vida dos homens, mas isso traz na nossa consciência tranquilidade. Evita que tenhamos que enfrentar o nosso próprio mal. Eu não vou ter que lidar com o mal do meu coração. Mas existe esperança para todos nós. Existe esperança para os nossos corações. Tudo isso pode ser atraente. Tudo isso pode ser até legal. Mas a gente precisa entender uma coisa. Se Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, existe boas novas no julgamento. Eu posso ir diante dele e entender que estarei no julgamento do Senhor e ver que ele vai mostrar as obras da lei que está escrita em meu coração. A minha consciência dá testemunho de quem eu sou. Os meus pensamentos conflitantes acusando-me todo o tempo. As desculpas que eu tenho para colocar diante de Deus. Deus julgará o segredo dos homens por Cristo Jesus. Ele vai julgar o segredo dos homens. Eu vou olhar para as Escrituras Sagradas e entender que Deus julga os povos com equidade. Que precisa haver alegria no coração dos povos, porque ele julga os povos com equidade. Porque ele vem para julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. A gente não vai conseguir entender de forma completa toda essa realidade, porque nós não vivemos um contexto de perseguição. Mas se você olhar para a igreja primitiva e para a realidade de irmãos nossos, que são perseguidos em todo o tempo, o que eles querem é que Deus faça justiça. Que ele venha e julgue os seus inimigos. Que ele venha e julgue todas as coisas. A gente precisa celebrar o Senhor e entender que ele é, de verdade, o nosso Salvador. O Catecismo de Heidelberg, no Dia do Senhor 19, número 52, que consolo traz a nós a volta de Cristo. Eles colocam de que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Toda a miséria e perseguição, eu vou esperar de cabeça erguida o juiz que vem do céu, a saber, o Cristo que antes se apresentou em meu lugar ao tribunal de Deus e tirou de mim toda a maldição. Ele lançará a condenação eterna todos os seus inimigos, mas ele levará para si mesmo todos os eleitos na alegria e glória celestial. O nosso Salvador nos livrará no dia do juízo. Quando eu tiro o julgamento, estou roubando algumas coisas do cristianismo. Eu preciso olhar do julgamento com esperança, e porque o Evangelho me traz isso, porque isso demonstra o santo amor de Deus. Deus está irado, porque Ele é amor. O verdadeiro amor quer o melhor para os seus amados. E eu quero que você pense numa situação. Estamos diante do Senhor, diante do seu tribunal. É Ele que julga todas as coisas. É Ele que julga os homens. Ele vai julgar todas as coisas. Nós não podemos e não precisamos ter medo das consequências desses julgamentos. Se Cristo é o nosso Senhor, nós precisamos ir diante dele, entendendo que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Mas como Davi, quando entendeu o seu pecado, ele diz a Deus: contra ti somente pequei. O meu pecado afeta aqueles que estão perto de mim, mas o meu pecado é contra Deus. É uma ofensa ao Criador do mundo.
É uma ofensa ao Deus Santo, Eterno e Poderoso. É uma ofensa a Deus. E por isso que eu, diante dele, terei que dar conta da minha forma de vida. Mas eu encontro conforto no Evangelho, porque também serei justificado naquele grande dia. Meus irmãos, o Deus soberano, eterno, imutável, aquele que é o juiz verdadeiro, aquele que julgará todas as coisas, aquele que vai consertar todas as coisas naquele grande dia, ele veio a nós. Eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que mereço ser julgado e condenado. Mas o Deus Santo e Poderoso mostrou para nós a beleza do seu julgamento e a alegria que podemos ter nele. O seu filho estava pendurado no madeiro. O Deus Santo estava julgando os homens em Jesus. A sua ira estava sendo derramada sobre Jesus. E naquele dia estavam os homens naquele lugar. Os discípulos olhando de longe, aqueles que não sabiam por que estavam fazendo. E Jesus está dizendo, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Naquele dia, ele estava tomando o nosso lugar. E Deus em Jesus, fazendo justiça, condenando pecados, destruindo toda a força do diabo, esmagando a cabeça da serpente e nos livrando dele mesmo. Ele estava pendurado no madeiro, a serpente levantada no deserto, a arca que nos livra do juízo do dilúvio, aquele que nos protege do próprio Deus, irado, e que ninguém pode se livrar e ser solto, absolvido diante dele. Ele estava lá na cruz dando a possibilidade para aqueles que vivem presos em cadeias do pecado pudessem sair como Barrabás, soltos, porque um inocente estava sendo condenado no lugar dele. Para que pudessem andar livres nesse mundo, aguardando o dia do juízo com alegria e não com medo, porque nós vamos entrar naquele grande dia nos valendo de uma coisa: um justo, sem pecado, sofreu a penalidade dos meus erros, do meu pecado, e eu sou justificado no sacrifício de Jesus Cristo. E é por isso que eu não tenho medo do dia do juízo, eu não tenho não tenho medo do dia da condenação, porque nele eu não serei condenado, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estarei naquele juízo, meus irmãos, com meus braços para trás, como não quer nada, dando uma olhadinha. E se alguém perguntar, e a tua hora agora, eu já vou levantar minha mão e vou falar, ele pagou a minha dívida, ele morreu no meu lugar, ele suportou a ira em meu lugar, eu vou gritar se tiver essa possibilidade, eu tenho direito da eternidade, porque ele foi castigado em meu lugar, a minha culpa foi jogada nele, e eu estou aqui como justificado por Jesus Cristo, ele é o meu Salvador. Talvez até aqui tu ficou pensando, estou lascado, vou ser condenado e vou para o inferno. Se for por mim, eu estarei lá, naquele grande dia, queimadinho. Mas por Jesus, meu irmão, eu vou entrar dançando na eternidade, ou aqui na eternidade. Eu vou estar na Nova Jerusalém, nessa nova cidade que o John Lennon ficou tentando visualizar. Ele está construindo esse lugar maravilhoso, sem pecado, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, totalmente acertado e santo, porque Ele está fazendo isso por nós. A minha esperança é essa, que Jesus me justificou, e é por isso que eu ando pregando o Evangelho e dizendo, existe possibilidade de escapar do juízo eterno, porque Jesus nos justifica na cruz do Calvário. O meu Salvador fez isso por mim. Pense nisso. Feche teus olhos nesse momento. O assassino que confia em Cristo, ele pode ser absolvido.
Um assassino pode entrar no céu. O criminoso pode ficar livre de forma espantosa. Porque Deus agiu de forma que sustenta a justiça e esbanja a graça para todos nós. A esperança para os rebeldes, meus irmãos, que desejam justiça, mas não querem sofrer. Justiça e misericórdia está claramente manifestada na cruz de Jesus Cristo. A cruz de Cristo vindica o nome de Deus. Todos nós que depositamos nossa fé em Jesus Cristo somos igualmente declarados justos, porque estamos unidos no justo Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele vai eliminar todo o mal do mundo. Ele nos ama. Ele é o justo juiz, gracioso, redentor. Sua ira contra o mal é derramada sobre o seu único filho na cruz. Justiça e misericórdia não estão em guerra uma com a outra. Elas se encontram na cruz e podemos encontrar tanto o julgamento quanto a misericórdia como boas novas para nossas vidas. Precisamos apenas reconhecer nossa culpa à luz da santidade de Deus. E depois desfrutar do perdão à luz da graça do Senhor. Ele tomou seu lugar no madeiro, o justo Jesus Cristo.